Nessa aula nós vamos estudar sobre o relevo litorâneo e oceânico, a geomorfologia litorânea com suas reentrâncias e saliências e também as formas de relevo que são vistas abaixo do nível do mar, abaixo da superfície oceânica. Então nesse vídeo aqui a gente observa como se o mar estivesse secando e o nível do mar diminuindo aqui na profundidade. Então a gente observa que aos poucos as formas do relevo oceânico vão surgindo, quanto mais a profundidade aumenta. Vamos observando aqui as dorsais aparecendo, as planícies oceânicas aparecendo, assim como as grandes fossas que existem ao longo dos encontros de placas tectônicas. Então essa imagem aqui nos mostra com detalhes as profundezas oceânicas. Essas imagens foram feitas por sonares e digitalizadas por computador. Então seria assim o mundo se não tivesse a água oceânica. Então, esse é o relevo por baixo do oceano, de todos os oceanos no caso. Aqui nós podemos ver nitidamente as áreas de divisória das placas tectônicas. Então, o relevo submarino se apresenta abaixo da superfície oceânica, que é o nível do mar, com altitude 0 metro. Então, a partir daí nós temos as altitudes para cima e as profundidades para baixo do nível do mar, que é de zero, nível 0. Se formou com os movimentos tectônicos. O relevo submarino, o relevo oceânico, se formou há milhões de anos atrás, justamente através dos movimentos tectônicos, das placas tectônicas se chocando ou se afastando, e também com o movimento das águas oceânicas, as correntes marítimas, as ondas, marés, e ao longo desse tempo que o relevo oceânico foi surgindo, tanto cresceu quanto foi destruído através dos movimentos e acarretando em sedimentações oceânicas. As principais formas do relevo oceânico são a plataforma continental, que é a área mais próxima ao continente. Logo depois nós temos a talude continental, que é um grande paredão que vai até o assoalho ou leito oceânico. É uma grande planície. A maior parte do relevo oceânico é formado justamente por essa planície oceânica ou leito oceânico. E aí por as dorsais oceânicas, que são montanhas submersas, originárias justamente pelos movimentos das placas tectônicas. Além das fossas abissais, que são as áreas mais profundas dos oceanos, fruto do encontro entre duas placas tectônicas. A plataforma continental é a continuação submersa do continente. Então o continente não termina onde começa a água. Ele continua em alguma profundidade, até determinada profundidade no oceano. Então isso aí faz parte do continente ainda, que é justamente uma profundidade de até 200 metros. Então, independentemente da distância da praia até essa profundidade, isso não é importante. O que importa vai ser até onde vai esses 200 metros. Pode ser 1000 quilômetros de distância, vários quilômetros, mas a plataforma continental vai até 200 metros, independente da extensão. Possui enorme importância econômica, justamente porque é nessa área de plataforma continental que ocorre a maior quantidade de pesca, justamente porque os peixes, por ser águas mais quentes, os peixes tendem a circular por aí. E também por conta das jazidas de petróleo, como é uma área sedimentar, é justamente nessas áreas que a maioria dos fitoplânctons foram soterrados há milhões de anos e que deram origem às jazidas petrolíferas, que são exploradas e que é a maior riqueza dos países atualmente. Aqui nós observamos a plataforma continental brasileira. Essa área mais clara é justamente o limite de 200 milhas náuticas
que pertence ao Estado brasileiro. Então essas águas são águas brasileiras. Por que se estende aqui? Porque aqui nós temos o Atol das Rocas, Ilha de Fernando de Noronha, Ilha de São Pedro e São Paulo. Essa parte azul escura é justamente uma parte que a Petrobras conseguiu o direito de explorar, mesmo em águas internacionais, mas a Petrobras conseguiu, através da ONU, o direito de explorar essa área aqui, que ainda faz parte da plataforma continental. Toda essa área azul intermediário é ainda plataforma continental, então ainda faz parte do continente, e que são justamente as áreas que o Brasil reivindica junto às organizações internacionais para tomar posse. Então até 200 milhas náuticas é direito de cada país, em torno do seu território, ter a posse dessas águas. Além disso, são águas internacionais, então a lei não vale lá. Mas alguns países reivindicam justamente devido à plataforma continental que se prolonga além dessas 200 milhas náuticas. Com exceção aqui do Nordeste, que a plataforma continental é bem curta aqui, mas as 200 milhas náuticas já ultrapassam além da plataforma. Aqui, por exemplo, é um mapeamento feito pela Marinha do Brasil. Novamente aqui as 200 milhas náuticas nas ilhas Atol das Rocas, Fernando de Noronha, São Pedro e São Paulo. E essa é justamente a plataforma continental que foi mapeada pela Marinha. Então veja que essa plataforma continental aqui se prolonga bastante adentro do oceano. Com exceção, é claro, que eu já falei, do Nordeste brasileiro, que ele é bem curta. Como podemos observar aqui também. Aqui ainda é da plataforma, com base essa área aqui que é bem mais rasa. E no Nordeste você vê que é uma profundidade se acentua bem rápido. Mais detalhada. Aqui a plataforma continental do Nordeste, bem curtinha. E a partir daí já tem um declive bem acentuado já na região sudeste. A plataforma continua por um espaço mais longo no oceano. A talude continental é o declive acentuado após a plataforma continental. Então você tem a plataforma continental, que é a continuação do continente, e depois tem a talude, que é uma descida bem íngreme, que vai de 200 metros de profundidade até 1000 metros de profundidade, chegando a 2000 justamente na parte mais baixa. Como nós observamos aqui, o continente, a plataforma continental, e logo em seguida tem uma descida acentuada, que é a talude oceânica, ou talude continental. E a parte de baixo é a parte que se prolonga da talude, que pode chegar até 2000 metros. O assoalho ou leito oceânico é justamente a parte mais profunda dos oceanos, grande planície que se estende nas profundezas. Então a planície, justamente depois da talude, nós vamos observar o assoalho marinho, que é a maior parte do oceano, formada por esse tipo de relevo, uma grande planície submersa, que apresenta profundidades acima de 5.000 metros. No caso, assim que termina a talude, começa o assoalho, mas em média ele vai ter 5.000 metros, chegando até a 7.000 metros, dependendo do local. Apenas 5% desse território, ou parte do oceano, foi explorado e é conhecido. Então, nós conhecemos muito mais a superfície, quase 100%, mas as profundezas oceânicas têm um conhecimento muito pouco, tanto das riquezas minerais, quanto da fauna e flora marinha nessas áreas. Como há uma dificuldade muito intensa de chegar até o lugar, devido à pressão das águas, devido à escuridão, e as temperaturas que chegam próximas a 100 graus, além disso a luz não consegue chegar, ultrapassar a água e chegar até lá. Então tudo é escuro, uma penumbra
intensa. E a biodiversidade é pouco conhecida justamente por conta dessas condições extremas aí. Aqui nós temos o assoalho marinho da Baía de Biscaia, o Golfo de Biscaia. Você percebe aqui a plataforma continental, a talude continental e logo em seguida as profundezas do leito oceânico nessa área. Então é bem nítido de se ver como é o assoalho marinho nesse exemplo aqui. A fauna é bem desconhecida, alguns submarinos automáticos já foram navegados até lá, e outros tripulados também, que construídos especificamente para resistir a altas pressões. Então são alguns tipos de águas vivas e alguns peixes que são cegos, eles não enxergam justamente porque a luz não chega em esses ambientes. Esses peixes foram fotografados justamente nesses submarinos, nessas expedições que foram realizadas por esses submarinos resistentes aí. Então são formas diferentes, que não têm visão justamente por conta da falta de luz. A dorsal oceânica é a longa e estreita elevação no fundo do mar. Então, dorsal como se fosse uma coluna no fundo do mar que separa placas tectônicas que estão se afastando. Por isso elas foram formadas justamente pelo movimento divergente das placas tectônicas e são observadas nos oceanos Atlântico, no leste do Pacífico e também no Oceano Índico. A dorsal atlântica é a mais extensa, que tem aproximadamente 75 mil quilômetros de norte a sul de sua extensão. Os movimentos divergentes são os movimentos que as placas se afastam, justamente se afastando, o magma pode emergir e vai alimentando aquela montanha que vai aumentando de tamanho. Como nós podemos ver, essa é a dorsal atlântica. Esse mapa é um mapa exagerado, onde pode-se ver as formas de relevo mais nitidamente. Então, nessa altitude não daria para ver essas formas aí. Então, exagerado justamente para perceber isso. Então, aqui nós temos a dorsal atlântica, que imediatamente se emenda com a dorsal do Oceano Índico. E também temos aqui a dorsal pacífica com a dorsal do Chile. Então, essa é a dorsal atlântica é a mais perceptível e também a mais extensa dorsal do planeta. E as fossas abissais, que são as extremas profundidades do oceano, com profundezas acima de 7.000 metros, são encontradas justamente nas áreas de encontro de placas tectônicas. A gente pode observar aqui onde tem encontro de placa tectônica, ocorre as dorsais oceânicas, as fossas oceânicas ou fossas abissais, como essa, como aqui, ó. Como aqui. Então, sempre nas áreas de encontro de placas vai ocorrer essas fossas abissais, que ocorrem na zona de subducção, onde uma placa se sobrepõe em cima da outra e a que está embaixo vai mergulhar no manto, vai se destruir através da temperatura do manto. Então, é uma área de subducção. As fossas das Marianas, que apresentam o ponto mais profundo da Terra, com 11.037 metros de profundidade, também já foi enviado submarinos resistentes à pressão com algumas pessoas para fazer expedições a esses locais. Aqui você pode observar a zona de subducção na placa de Nazca, na América do Sul. Ela vai entrar por baixo, justamente na placa sul-americana, e aqui nós vamos ter a fossa do Peru e do Chile, que é uma área bem profunda. E aqui nós temos a fossa das Marianas, que é onde tem o ponto mais profundo do planeta, com mais de 11.000 metros de profundidade. Aqui nas Ilhas da Mariana, aqui no Mar das Filipinas, China, Taiwan e o Japão aqui. Esse foi o tipo de animal recentemente descoberto nesse local das Fossas das Marianas. Então são animais também não enxergam. Eles são transparentes justamente por
como os raios solares não conseguem chegar, a pigmentação não se desenvolve nessa profundidade. Aqui nós podemos observar o perfil do relevo oceânico, onde nós temos o continente, e aqui a altitude de 0 metro, que é justamente o nível do mar. Aqui a plataforma continental, que é o prolongamento do continente, a talude, que é justamente um abismo, né? Um declive acentuado, e logo em seguida o leito oceânico, que às vezes é interrompido por alguma altitude, como a dorsal oceânica, um vulcão, uma montanha, e às vezes essas montanhas chegam a formar ilhas quando afloram na superfície oceânica. E as fossas abissais, que são os locais onde as placas tectônicas se encontram até a chegada no outro continente.